Olá galera, eu sou o professor Anderson Dino e vou continuar um pouquinho estudando a eletrosfera. Na aula anterior, eu falei no modelo de Bohr que os cientistas do século XX descobriram que a eletrosfera é dividida em 7 camadas, camadas K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada da eletrosfera tem uma energia quantizada, uma energia fixa. E quando o elétron passa uma camada mais interna para uma camada mais externa, o átomo está ganhando energia e o elétron passa para uma camada mais externa. Quando o átomo perde energia, o elétron ele passa de uma camada mais externa para uma camada mais interna. E o átomo perde energia na forma de luz. Bom, aí eu também falei que cada camada tinha uma quantidade máxima de elétrons, de acordo com os cientistas do século XX. Mas a pergunta era, como a gente coloca tantas cargas negativas, por exemplo, na camada N, 32 elétrons de carga negativa de uma mesma camada? Aí, continuando um pouquinho mais o estudo da eletrosfera, a gente vai chegar no conceito de orbital. O que é um orbital? O orbital é a região ao redor do núcleo do átomo com maior probabilidade de encontrar um elétron. Dino, como assim? Vou traduzir para vocês de forma bem simplista. Tá? Então a gente tem lá o núcleo do átomo e o elétron começa a girar super rápido em volta desse núcleo atômico. Então ele começa a girar super rápido em velocidades relativísticas, 50 mil, 100 mil quilômetros por segundo ao redor do núcleo do átomo. Só que ele gira tão rápido que a gente não consegue ver esse elétron. Então o que vai acontecer? Você não vai ver esse elétron. No máximo que você vê é uma nuvem. E essa nuvem que você vai ver é o quê? É uma região com maior probabilidade de você achar o elétron. Imagina o ventilador, por exemplo. O ventilador começou a girar. Quando ele gira super rápido, você não enxerga as 3 pás do ventilador, 4 pás do ventilador. Mas você enxerga um vulto. Eu não sei aonde está a pá, mas se eu enfiar o dedo naquele vulto, uma das pás acerta meu dedo. A mesma coisa acontece com o átomo. O elétron gira tão rápido, mas tão rápido que a gente não vai saber aonde que ele está. Mas se eu fizer qualquer interferência naquela região, eu acerto o elétron. Isso seria o orbital. E cada orbital comporta no máximo 2 elétrons de spins opostos. Tá, o que seriam spins opostos? Eu vou fazer uma boa simplificação para vocês entenderem o que está rolando. Na aula de física, vocês vão aprender um conceito chamado regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? Você vai pegar a mão direita e com a mão direita, o que vai acontecer? Você vai pegar o polegar e o polegar vai dizer para você o sentido do campo magnético e os dedos vão dizer para você para onde vai estar girando ou indo a carga elétrica. Isso a gente vai aprender depois da parte de solenoides e bobinas na aula de física. Eu recomendo depois que sigam os canais dos meus amigos de física, que eles vão explicar com maior detalhe para vocês. Mas imagina o seguinte, imagina lá que eu tenho um elétron. Então tem um elétron de carga negativa. Aí esse elétron ele começa a girar num movimento de rotação em volta dele mesmo. Como ele tem uma carga negativa, o que vai acontecer? Vou fazer uma simulação com a regrinha na mão direita. A gente não sabe para onde está girando o elétron. Mas imagina aqui, aplicando a regrinha na mão direita nesse elétron, o elétron está girando nesse sentido aqui. Ó. Eu pego o dedo polegar, o que o polegar está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente aonde está o sentido do campo magnético. Então o que vai acontecer? O elétron, ao fazer esse movimento de rotação, é chamado de spin, ele vai virar um pequeno ímã. Aí ele vai criar aqui um polo norte e um polo sul. Bom, aí eu pego um outro elétron que está no mesmo orbital. Um outro elétron no mesmo orbital tem que estar com o spin oposto. O que é spin oposto? Tem que girar no sentido contrário. Tá joia? Então, aplico a regra da mão direita. Ele está girando assim agora, ó. Na minha mão direita. Quando ele está girando assim, o campo magnético está para baixo. Campo magnético para baixo, então significa que o polo norte está para baixo e o polo sul ficou para cima nessa minha representação. Então o que significa nessa minha ideia super simplificada? Significa o seguinte, que os elétrons eles vão ter uma repulsão elétrica. O que é repulsão elétrica? Porque eles têm cargas iguais se repelem pelo princípio da força nuclear fraca. Então cargas iguais se repelem, então os elétrons não vão ficar próximos do outro, não vão encostar um no outro. Só que, como eles viraram ímãs, o que vai acontecer? Eles têm uma atração magnética. Então o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, os elétrons começam a girar, cada um para um spin diferente, só que eles vão girando cada vez mais rápido e vão criando um campo magnético. Aí eles vão ficar atraídos
só que chega numa certa distância que a força de repulsão cancela a força de atração magnética. Eles vão ficar presos numa certa distância. Aí, para se afastar um do outro, eles diminuem a rotação, fica um pouquinho mais longe do outro. Aumenta a rotação, fica um pouquinho mais próximo do outro. Ô, mas como que aumenta e diminui? Aí é a parte da mecânica quântica. Mas eles vão girando, eles vão ficar o quê? Presos um no outro. Então a gente vai falar que os elétrons no mesmo orbital, eles ficam como se fosse um super nado sincronizado girando ao redor do núcleo do átomo. Eles começam a girar de modo sincronizado. Nunca encostando um no outro, porque tem repulsão elétrica, e nunca ficando tão longe um do outro, porque tem atração magnética. Tá bom? Então essa é a ideia do spin oposto. Tá, Dino? Como a gente representa isso? Aí, para representar um orbital, aí você pode usar um círculo ou um quadrado. Tá? E para representar o elétron, um spin, aí você pode utilizar ou uma meia seta para cima ou uma meia seta para baixo. Tá? Então, como seria um orbital com elétron? Se o orbital tiver um elétron, aí você coloca uma setinha para cima. Ou coloca uma setinha para baixo. Ah, como seria um orbital com dois elétrons? Você coloca lá, quadradinho, ou um círculo, aí você coloca uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Ou você coloca uma setinha para baixo, uma setinha para cima. Tá joia? Então, essa parte do estudo da eletrosfera, a gente fala um pouquinho para vocês o que é a ideia do orbital e o que seria a ideia do spin. Lógico que eu fiz uma super simplificação para você fazer vestibular. Aí quando você entrar na faculdade, for fazer curso de química, física e afins, aí você vai aprofundar um pouquinho mais esse tema e vai ter várias semanas de aula falando sobre isso, tá bom? Galera, curtiu? Deixa um like, fala aí nos comentários se você gostou, não gostou, deixa aí um bom dia, boa tarde, boa noite, fala de onde você veio para chegar aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até mais.